Dia 1º de abril de 64 é quando aconteceu o que uns vão chamar de Revolução de 64 e outros vão chamar de ditadura militar instituída no Brasil. E a gente vai fazer essa discussão hoje. Mas afinal, ditadura ou revolução? A galera tava com saudade de eu falar mais afinal, e eu tinha falado que não ia mais falar mais afinal se era com uma coisa ou outra, mas a vida é assim, às vezes a gente cai nas nossas próximas contradições. E aí, cruzada, beleza? Espero que todos vocês estejam bem. Então, esse é um assunto que me chama sempre a atenção, porque é o seguinte, ó, eu tenho um tio que ele ama a ditadura militar, ele fala que ele não matava comunistas na época porque ele era muito novo. Ele perguntava assim, tio, eu queria ter contra comunista. Quando era jovem, eu perguntava isso pra ele, ele falava assim, eu tenho uma Magnum 38. Meu tio é aquele estereótipo clássico, assim, do cara que odeia tudo que vem da esquerda e tal, aquele estereótipozão clássico, e ele ama a ditadura militar. Muito bem. Antes que alguém me falar assim, como é que conversa com teu tio? Eu adoro meu tio, inclusive um beijo, um abraço pra ele se ele estiver vendo o vídeo. Eu teve uma vez o meu pai no churrasco, meu pai que se diz um homem de esquerda, não sei o que, meu pai no churrasco uma vez me largou assim, ó. Que é fundamental que houvesse uma ditadura no Brasil pra endireitar tudo de novo. Daí tu fica, como é que pode, velho? Ambos os casos, meu pai como eu disse, são pessoas bem mais velhas e eles têm um certo saudosismo daquela época. E isso me impressionava porque eu ficava pensando, como é que as pessoas podem ter um saudosismo de uma época onde havia tortura, perseguição, quem pensava diferente. E não adianta falar, não tinha. Não, tinha sim, há 1000 registros sobre, tá? E ficava pensando, cara, como as pessoas têm saudosismo dessa época? Geralmente essa lógica saudosista vem de pessoas mais velhas que viveram. Até a gente vai falar um pouco depois sobre isso no vídeo. Apesar de ter algumas pessoas aí que ficam botando o pai pra falar sobre a ditadura militar, pra falar que a ditadura era super legal. E a gente vai também tentar esclarecer esse tipo de coisa. Não vou me apegar aqui sobre o que aconteceu no Brasil, tá? Vamos pegar mais a lógica, ó, presta bem atenção, dos conceitos de revolução e de ditadura. Vamos falar sobre esses conceitos. Então a gente tem como revolução uma quebra de status quo, uma quebra de tudo que é conhecido da organização social da época. Geralmente acontece de forma muito rápida essa quebra, e geralmente também, não todas, mas elas têm um caráter de violência. Então assim, ó, Revolução Francesa, que é um clássico estudo, tu tinha uma organização X, totalmente diferente, começa a Revolução Francesa, essa organização muda completamente ao longo de um curto espaço de tempo. Não dá esse espaço para algo novo. Quando eu falar algo novo aqui, eu não estou falando que isso é bom ou ruim, trazendo um elemento factual. Tinha um X, tu tem o rasgo disso, tu tem uma coisa totalmente nova. Tu não sabe o que vai acontecer, se é bom ou ruim. Então não pode fazer juízo de valor. As pessoas da época não sabiam que a vinha era bom ou ruim, era mais um anseio que tinha dessas pessoas. Já a ditadura é quando eu não tenho a quebra desse status quo, e ao mesmo tempo isso acontece no Brasil, através de um golpe de Estado eu consigo pegar essa organização democrática que a gente tinha na época e botar coordenação de um grupo político específico, no caso os militares. Então por isso que no Brasil fala-se que houve ditadura, por isso que no Brasil isso é o consenso acadêmico. Foi que aconteceu isso, os militares eles pegaram os 3 poderes e um grupo de militares coordenado. Tinha eleições, mas eram eleições indiretas, não concorriam todo mundo, né? Tem uma série de pormenores que vocês já estão cansados de saber, mas por isso que fala-se que no Brasil houve ditadura. Mas era bem mais seguro naquela época, não tinha bandidagem, era bem mais tranquilo de andar. E é sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar sobre a narrativa da ditadura militar. Ou a narrativa das pessoas que acreditam que aquilo lá foi uma revolução, que aquele período era um período mágico e maravilhoso para o Brasil. Vamos falar sobre narrativa. Não tem problema nenhum pessoas que viveram naquela época trazerem essas inúmeras percepções que eles tinham daquela mesma época. Eu já falei inúmeras vezes com meu pai tem 78 anos, e ele fala que naquela época ele vivia muito bem, porque meu pai viveu antes da ditadura militar brasileira, durante e vive depois. E ele fala que naquela época ele não... a preocupação do meu pai era estudar, era trabalhar e tal, então ele fala que foi um período que passou por ele, e ele viveu muito bem esse período e tal. Ele disse que de vez em quando alguns colegas da faculdade sumiam, mas ele não estava envolvido, então era um período tranquilo de se viver, assim. Foi quando meu pai até conseguiu os melhores empregos dele, essas coisas. Então ele tem uma percepção daquela época, e não é só percepção, é pautado na realidade, que foi um período bacana pra ele. Isso é super válido como um relato de vivência individual de uma pessoa que viveu naquele período. Agora, não dá pra dizer que por causa disso naquela época não havia ditadura. Havia sim, dá pra se dizer que houve sim um atentado à democracia brasileira na época. Mas olha a democracia que a gente vive hoje, é super violenta e todo mundo morre, a bandidagem. Concordo, acho horrível e acho que tem que ser feito alguma coisa. Será que a gente não consegue fazer isso dentro da lógica da democracia, né? Isso é uma pergunta que já fica aqui no ar. Então, assim, por mais malabarismo teórico que tu queira fazer, não tem como a gente tirar da lógica acadêmica e da lógica de estudo e do que aconteceu, que tipo, a ditadura é o oposto da democracia. Isso é factual. Era bom, as pessoas viviam lá tranquilas e tal, teve pessoas que viviam tranquilas, tinha pessoas que não viviam tranquilas, tinha pessoas que odiavam, tinha pessoas que não odiavam, né? Mas tudo isso está dentro desse guarda-chuva chamado ditadura militar. Então, houve sim uma ditadura, e o Brasil viveu um período
período de ditadura. E por que eu tô fazendo um vídeo que nem esse? Há muita produção de conteúdo cada vez mais pra tentar mudar narrativas. E nada me impressiona mais que daqui a pouco não haja uma produção de conteúdo pra tentar mudar essa narrativa da história. Os caras estão fazendo um revisionismo em cima de tudo, daqui a pouco fazem em cima disso. Então é necessário que as pessoas... É engraçado fazer um vídeo para que as pessoas entendam o óbvio. Eu vou deixar uma matéria linkada aqui para vocês entenderem que sempre há pessoas, toda ditadura sempre há pessoas que defendem o regime ditatorial. Tem uma matéria aqui falando sobre o Stalin, que várias pessoas são saudosistas em relação ao Stalin, que o Stalin, quando governou, uma boa parte, quando ele governou a União Soviética, ela era uma superpotência. Ai, o cara está defendendo o socialismo porque a União Soviética é uma grande... Não tô. Tô trazendo a coisa factual. Era uma superpotência que depois desfaleceu por N motivos aí que não cabe aqui agora no vídeo. Mas durante muito tempo ela foi uma superpotência. Então tu imagina um cara hoje que é velhinho, só que naquela época ele viu o pai dele, por exemplo, ou ele mesmo, tipo, empregado e tudo funcionando direitinho, e hoje, sei lá, o cara por algum motivo não estudou, não conseguiu um emprego e tal, e óbvio que ele vai ter esse sentimento de saudosismo daquela época. E antes que alguém venha falar assim, ó, está defendendo a União Soviética falando que lá não tinha ditadura. Se a gente observar dentro da lógica da democracia liberal, que é a democracia que a gente vive, com os 3 poderes, alternância de poder, pessoas que tu pode escolher, etc, teve sim na União Soviética ditadura. Teve primeiro esse processo de revolução, porque teve toda uma quebra de status quo, e depois, aos poucos, foi se formando um movimento bem autoritário ali dentro. É muito parecido com aquele conceito de Marx. O Marx tem um conceito de ditadura do proletariado. Se a gente olha pelo viés da democracia liberal, isso sim é uma ditadura também. Assim como se nós observarmos pelo olhar da democracia liberal, a China é uma ditadura, Coreia do Norte, Cuba, Arábia Saudita, porque a lógica da democracia liberal que é a que a gente vive é essa, da alternância do poder, 3 poderes, etc. E esse é o ponto. Há várias formas que as sociedades se organizam no mundo, tá? Em termos políticos. É fácil, assim, de observar isso. Dentro dessas várias formas, às vezes tu precisa escolher alguma. E daí eu geralmente não costumo me posicionar dentro de vídeo, mas assim, eu acredito firmemente na democracia. E daí agora eu vi a democracia... Eu acredito firmemente na democracia. Eu acho que de todas as formas políticas que tem, ela é a que com mais defeitos, ela é menos pior de todas, né? É a que com mais defeitos consegue priorizar mais os indivíduos e tal, sem necessariamente partir para uma perseguição política, morte, tortura e coisas do gênero. Eu sei que a gente tá vivendo momentos dificílimos no Brasil, assim, até agora a matéria do presidente Temer lá falou que a galera tinha aclamado e tal pela ditadura militar, que é a última uma das falas que teve o presidente Temer. Eu sei que os momentos que nós vivemos no Brasil são difíceis, assim, e são nesses momentos difíceis que a gente tem que se levantar, que olhar pra cima, tentar de alguma forma mudar. E quem sabe o caminho não é ter mais democracia. Sempre em momentos de crise, a tendência dos governantes é tirar elementos democráticos. São em momentos de crise que a população tem que mostrar que a democracia é uma coisa importante e tentar pedir cada vez mais democracia. Acho que esse é o caminho. É só tu observar os países assim mais democráticos do mundo sempre caminham para essa lógica de mais democracia, que é mais respeito a ti, né? E a sociedade e a todos que vivem. Tá, gurizada? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Bota aí tua opinião, né? Diz aí se tu já falou com teu pai, com teu tio sobre isso. Por mais que eles gostem ou desgostem, não vai tirar o caráter do que é. Então beijo no cérebro de todo mundo e tchau. E daí acessa as internet aí, as redes sociais dos bagulhos.